Olá, eu sou o professor Osvaldo, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e esta é a disciplina, é o conteúdo teórico da disciplina de Contabilidade Financeira. É uma disciplina que ela é lecionada no segundo termo ou na segunda fase do curso de Administração Empresarial. Bom, antes de falar propriamente no conteúdo deste conjunto desta introdução, que é o que se refere a esse assunto, né? Vamos falar um pouco sobre a disciplina rapidamente. Bom, a nossa disciplina está no curso, é uma disciplina de 72 horas, a ementa está aí listada, nós vamos abordar o conteúdo programado por ser mais didático. Eu sou então o professor Osvaldo, meu contato de e-mail está aí, caso queiram entrar em contato. Bom, nosso conteúdo é fundamentado, é construído com base no livro de Contabilidade Empresarial do José Carlos Marion. O curso é de administração empresarial. A administração serve a entidades que não são empresas também, né? Existem entidades que não são empresa, entidades sem fins lucrativos, associações, clubes, administração pública, né? Mas aqui o foco do curso é administração empresarial, empresa, com aquelas características que a gente estuda em direito empresarial e direito comercial, né? Intenção de lucro e etc. Bom, e o livro que nós usamos, aqui está indicada a 17ª edição, mas usamos a 16ª edição, embora em algum momento da disciplina aqui haja a menção à 12ª, mas o conteúdo foi construído com base na 16ª edição do livro. E o conteúdo programático da disciplina segue praticamente os capítulos desse livro de Contabilidade Empresarial do José Carlos Marion. Esse livro ele já é antigo, né? Eu, por exemplo, estudei Contabilidade Empresarial lá em 96 com esse livro, só que naquela época esse livro ele era construído com uma didática para o profissional contador. Né, que a gente começava estudando os princípios contábeis, depois os registros, depois a última coisa era a montagem das demonstrações contábeis. Nessa versão, de 2000 para cá, o autor mudou a construção do livro e ele dividiu em 3 partes. Uma primeira parte que é o conteúdo focado ao usuário da informação. Nós vamos estudar nessa disciplina que o administrador é um importante usuário da informação contábil, né? Existem outros usuários, né? Depois, a parte 2 do livro diz respeito à escrituração, a parte 3 aprofunda alguns relatórios. Vamos lá. Então, a base desta disciplina é a parte 1 do livro, porque o nosso objetivo enquanto administradores é conseguir perceber as informações importantes que são fornecidas pela contabilidade, conseguir extrair aquelas informações, interpretar aquelas informações e usá-las para uma tomada de decisão mais acertada possível. Então, é verdade que tem aqui alguns assuntos que estão fora da parte 1 do livro, porque estavam na ementa, né? Mas o que então trabalharemos? Primeiro nós vamos fazer uma introdução à contabilidade. É este capítulo deste momento, esse conjunto de videoaulas diz respeito à introdução à disciplina. Depois a gente vai ter um conjunto de videoaulas que falaremos sobre os relatórios contábeis, as demonstrações contábeis, as notas explicativas, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstrações das mutações de patrimônio líquido, demonstração de fluxo de caixa, entre outros. Depois nós vamos falar especificamente sobre uma importantíssima demonstração contábil que produz informações muito importantes para o administrador, que é o balanço patrimonial. Falaremos sobre o balanço patrimonial, falaremos sobre o que é o patrimônio, falaremos sobre o que é o patrimônio líquido, o que é inventário patrimonial. Depois nós vamos abordar a questão da análise
do patrimônio, da situação patrimonial, sob o aspecto financeiro e econômico. Análise da situação financeira e econômica. Qual é a diferença? O que olhar? Já adianto, os dois aspectos, as duas informações são importantíssimas para o tomador de decisão, para o administrador. Importantíssimas. Depois nós falamos sobre a demonstração de resultado do exercício, e sobre propriamente o resultado do exercício e duas demonstrações associadas a esse resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente. A demonstração do resultado do exercício, assim como o balanço patrimonial, é outra demonstração muito importante para o administrador financeiro. Nela estão contidas informações de valores de receitas, de faturamento, valores de custos, despesas, valores de resultados, lucros. Isso será estudado propriamente num conjunto de videoaulas específico. Nós vamos também, depois de passar por tudo isso, aí sim abordar os princípios contábeis, princípios, fundamentos que orientam todas as demonstrações contábeis, de forma a dar um norte, uma orientação para que essas demonstrações elas sejam confiáveis, relevantes, tenham qualidade e tenham uma estabilidade ao longo do tempo, de forma que eu possa comparar a diferença de valores ao longo do tempo com um grau de confiabilidade. Ou seja, o contador, a contabilidade, não pode mudar critérios recorrentemente de um ano para o outro, porque compromete a informação fornecida pela contabilidade e, portanto, compromete a tomada de decisão do usuário da informação. O usuário da informação, a gente pensa em administrador, mas há outros, você vai estudar o usuário como um investidor, uma empresa ou um banco que quer emprestar dinheiro para a empresa, é um usuário da informação, e assim por diante, viu? Bom, nós vamos ter uma noção de contabilização. Essa noção de contabilização, ela envolve a questão das partidas dobradas, dos registros contábeis com partidas dobradas. É importante que o administrador tenha conhecimento dessa forma de contabilização para compreender que para toda origem existe uma aplicação, para toda aplicação existe uma origem de recurso. E isso mais ou menos explica o motivo pelo qual o balanço patrimonial sempre, o total das aplicações, fecha com o total das origens de recursos. Bom, essa explicação não será feita na profundidade que um contador estuda. Essa explicação será feita por meio de balanços sucessivos, exercícios de balanço sucessivo, que o administrador percebe como que o contador faz os registros contábeis e por que aquela premissa que eu falei, o total de aplicações é igual ao total das origens de recursos, ok? E por fim, no finalzinho da disciplina, nós temos um conjunto de videoaulas que trata sobre os métodos de avaliação de estoques. E como está escrito aí, a disciplina está organizada com base no livro do José Carlos Marion. Importante aqui fazer um registro. Se você seguir o livro e as videoaulas aqui deste canal, do professor Oswaldo, você vai verificar que existe uma similitude, uma organização. O que o professor fala aqui está completo, até um pouco mais aprofundado no livro do José Carlos Marion, que indicamos para a leitura. Voltando então à disciplina, nós vamos introduzir a disciplina de contabilidade financeira, falando sobre a contabilidade e o administrador. Nós estamos fazendo um curso de administração empresarial e a contabilidade é uma disciplina importante para o administrador? Sem dúvida alguma. Uma das disciplinas que fornece informações mais importantes para o administrador tomar as decisões corretamente.
ter um grau de assertividade nas decisões que toma. Nós vamos explicar em seguida, tá? Nós vamos falar sobre a função do contador, né? Vamos falar, por uma noção introdutória da disciplina importante, vamos falar sobre o objetivo da contabilidade, vamos falar sobre o contexto científico e histórico da contabilidade para que o administrador tenha um conhecimento sobre isso, né? Bom, a contabilidade e o administrador. O administrador precisa precisa informações para tomar decisões. A qualidade da informação que o administrador obtém vai levar à qualidade da tomada de decisão, ajudar aquela decisão a ser mais assertiva, mais correta. Então, essa administração passada, em que os administradores tomavam decisões com base no feeling, no sentimento, nas experiências precedentes empíricas, essa administração tem, óbvio, que tem o seu espaço, existe um grau ainda, mas ela está superada do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico, a administração moderna se baseia em fatos, dados, informações de qualidade para as tomadas de decisão. As decisões que vão produzir melhores resultados. Melhores resultados, você pode pensar só em termos de resultado financeiro, de lucro, mas não é isso, é mais do que isso. Melhores resultados até sociais, econômicos, de valor para a sociedade e tal, tá? De acordo com Gitman é um autor importante da área de finanças empresariais. Lawrence Gitman. Provavelmente quem estudar administração vai ouvir falar nesse autor. Ele tem um livro de administração financeira, um de princípios de administração financeira e muitos outros, que é um livro referência na área de finanças. Então, de acordo com esse autor, Gitman, a contabilidade fornece informações empresariais essenciais no processo decisório. Que tipo de informações? Informações de patrimônio, composição do patrimônio, evolução do patrimônio, evolução da composição patrimonial. Mais à frente você vai entender em detalhes, eu vou dar aí alguns exemplos. Patrimônio da empresa é quanto ela tem dinheiro no caixa, quanto que a empresa tem de veículos, dinheiros aplicados em veículos, máquinas, equipamentos, quanto que tem dinheiro aplicado em imóveis, os imóveis. Essas informações são importantes para tomar decisão. A gente está com dinheiro muito imobilizado, muito dinheiro em imóveis, vamos vender alguns imóveis. Vamos comprar imóveis, porque a gente está gastando muito dinheiro com aluguéis, a gente tem condição de comprar um imóvel. Então, isso são exemplos de decisões financeiras. Né? Dívida. Né? Dívida também é um patrimônio, a parte ruim do patrimônio. Né? O patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações. Então, as dívidas também é uma parte do patrimônio. A dívida está alta, está baixa, a dívida aumentou, a dívida diminuiu, o caixa aumentou, o caixa diminuiu, o dinheiro em aplicações financeiras aumentou, diminuiu. Tudo isso faz parte do patrimônio da empresa. Né? A outra informação importante citada por Gitman é a eficiência da empresa em produzir resultados operacionais. O que é resultado? Lucro, genericamente, mas pode ser um resultado de fluxo financeiro, pode ser lucro, o resultado pode ser visto assim, aumento de vendas, né? E essas informações são fornecidas pela contabilidade num relatório específico chamado Demonstração de Resultado de Exercício, que ainda estudaremos. Uma outra informação importante são dados sobre custos, sobre despesas e sobre investimentos. Investimentos, a gente busca essas informações lá no patrimônio. Custos e despesas lá no resultado. Depois você vai estudar e vai compreender que há diferença de conceito entre custo e despesa, embora no senso comum pareça ser a mesma coisa, e é mesmo, é um gasto, é um sacrifício que a empresa tem para obter alguma coisa. Então já vamos adiantar, custo é o sacrifício para a empresa produzir bens e serviços.
E despesa é o sacrifício da empresa para administrar e vender esses bens e serviços. Viu a diferença? Despesa está mais associado à atividade meio da empresa e custo está mais associado à atividade fim. Eu produzo cerveja, a água, o malte, a garrafa, a tampinha, tudo isso é custo. A pessoa que embala, que mexe. O que é despesa? A propaganda, o marketing, o telefone da administração, o administrador da empresa, o salário do administrador, a secretária. Tá certo? Enfim, informações disponíveis nas demonstrações contábeis que nós estudaremos em seguida. Continuamos no próximo vídeo.